Hello and welcome. My name is Andrea Brits and this is Global Climate Change, my lesson plan for the ninth grade. Como eu disse, o plano de aula é para o nono ano do ensino fundamental na disciplina de inglês e o tema é Meet Young Nature Eco Heroes. A duração da aula é de 50 minutos e as habilidades focadas são o reading, writing, speaking e listening. O objetivo geral da aula é desenvolver as habilidades de listening, speaking, reading e writing com foco na prática do gênero entrevista, utilizando ferramentas digitais e recursos multimodais. As habilidades da BNCC que serão abordadas nessa aula são identificar e compreender informações explícitas em textos orais e escritos, produzir textos escritos e orais adequados a diferentes gêneros e situações comunicativas, participar de interações orais, debatendo temas relevantes e respeitando opiniões diversas, e utilizar ferramentas digitais para pesquisa, produção e compartilhamento de textos. Os recursos necessários, então, precisaremos do texto impresso, Peruvian Child Wins International Climate Prize. Será também abordado um podcast da BBC chamado Climate Change, What Can Kids Do?, um Google Docs para a escrita colaborativa, projetor, dispositivos de áudio e acesso à internet. So, how are climate and weather different? Esse seria o texto principal, né? E a introdução ao tema seria dada em 5 minutos. Pergunte aos alunos: What is climate change? How do you think it affects our planet? Do you think young people can make a difference in fighting climate change? Have you ever heard of a child receiving an international prize for their actions? Dentro da contextualização, explicaremos que o foco será o texto sobre um jovem que venceu um prêmio internacional relacionado às mudanças climáticas e a produção de uma entrevista relacionando jovens ativistas. A primeira atividade, então, seria o Reading Activity. Num primeiro momento, precisaremos de 5 minutos. Distribua o artigo impresso e explique que o artigo explorará a história de um jovem peruano que recebeu um prêmio por suas contribuições ao meio ambiente. Leia o texto junto com a sala em voz alta. O Vocabulary and Discussion também levará 5 minutos. Introduziremos palavras e expressões importantes no texto, que eu já mostrarei no slide a seguir. E explique que esse vocabulário será útil na elaboração da atividade descrita. Assim, os alunos precisarão prestar um pouco mais de atenção. Do you know these words and expressions? So, climate change, raising awareness, sustainable projects, financial education, sustainability, recycling, international prize. São algumas das palavras que serão abordadas. Num segundo momento, partiremos para o Listening and Reflection, que durará 10 minutos, onde eu reproduzirei o podcast da BBC Climate Change, What Can Kids Do? Pedirei que as crianças reflitam sobre as ideias principais discutidas no podcast, exemplos de ações práticas que as crianças podem adotar e refletirão, então, com base nesse podcast, sobre as propostas que podem ser aplicadas em sua cidade. No próximo momento, então, partiremos para a Interview Production, na modalidade de Writing. Será a produção de uma entrevista colaborativa no Google Docs. A atividade é prevista para durar 15 minutos. Divida os alunos em grupos de 4 a 5 pessoas e compartilhe um Google Docs com cada grupo. A tarefa é criar uma entrevista fictícia com um ativista ambiental jovem, inspirado no protagonista do texto ou em uma outra figura real ou fictícia, a critério das crianças. A estrutura sugerida, então, teríamos a Introduction, Presentation of the interviewee, Questions and answers, What motivated him, her to fight climate change, What challenges did he or she face, What actions does he, she recommend for young people, e outras perguntas criativas relacionadas ao tema. Num outro momento da Interview Productions, partiremos para o Speaking.
A prática oral, então, da entrevista, com perspectiva de duração de 10 minutos. Nesse momento, faremos a encenação da entrevista, no speaking. Então, 2 alunos de cada grupo interpretam a entrevista, um como entrevistador e um outro como entrevistado para a sala. Esse é um bom momento para avaliar e dar feedback, destacando clareza da fala, o uso correto do vocabulário relacionado a mudanças climáticas e criatividade nas respostas. Closing up, então, no momento final de reflexão, perguntaremos o que aprendemos sobre mudanças climáticas e o impacto dos jovens ativistas. Usando o artigo e o podcast ouvido em sala, reflita sobre quais mudanças você pode fazer em sua vida para ajudar a emergência climática do planeta. E como podemos usar o inglês para influenciar as causas ambientais. Ainda será sugerido homework, escrever um artigo no Google Docs de forma individual, respondendo, com base no texto e no podcast reproduzido em sala, como você acha que pode melhorar o planeta. Depois, compartilhar essas produções com a sala. O critério de avaliação, então, seria a participação ativa nas atividades, a criatividade e coerência na criação da entrevista, clareza e engajamento na produção oral, a capacidade de relacionar o tema à realidade global e local. Dessa forma, as crianças poderiam trazer um pouco do que foi discutido no podcast e na apresentação do artigo para a realidade da sua cidade, da sua família e trazer um pouquinho da realidade de cada um de forma colaborativa com a sala. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. See you later. Bye bye. Thank you.